Meninas, eu quis colocar esse louvor, Fabrícia chegou aí também, a Belle, né? Porque esse louvor é exatamente o Salmo 27. Né? Esse louvor fala: Tu és a minha luz e a minha salvação, eu nada temerei, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, né? E é o Salmo 27 que a gente vai ler agora, e eu queria, por isso que eu quis colocar esse louvor, para que a gente tivesse assim, a dimensão do que são esses cânticos de Davi, né? E quando a gente pode cantar a palavra, o poder, né, desse louvor é tremendo. Oi, Pri, a Pri chegou aí também. Bom dia, Pri. Que coisa maravilhosa se a gente sempre pudesse cantar na igreja, cantar a palavra, né? Que exatidão que a gente ia cantar os princípios de Deus e assim, que poder, né? Sabendo que está registrado naquilo que o Senhor permitiu, né? Que o Senhor, que o Espírito Santo inspirou de forma tremenda, né? E é isso, é esse salmo aí. Vamos ler? Salmo 27, são 14 versículos. Se alguém quiser ler, quer ler, Fabio, alguns versículos, eu leio o restante, ou alguém mais que quiser Eu vou ler. ler então um pouquinho, vou iniciar e depois pode dar sequência. Amém? Então vamos lá, queridos. Salmo 27, vou começar a ler. O Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quanto os maus vierem para me destruir, quanto os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição. Em seu santuário me esconderá em segurança. Numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seus santuários oferecerei sacrifício com gritos de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor com música. Aleluia, Amém? aleluia. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Gente, esse salmo é muito poderoso.
Eu queria que nessa manhã a gente se visse aqui nesse lugar, né, dentro desse salmo, né? Quando a gente vê aqui Davi fazendo essas declarações, ele começa louvando ao Senhor e dizendo quem é o Senhor para ele, né? Dizendo aí das dificuldades que ele passa, mas o Senhor é refúgio, o Senhor é aquele que tem escondido ele num lugar alto, num lugar forte. E isso diz a respeito da nossa vida. Nós estamos aqui vivendo, né, esses dias que nós estamos aqui, e nós podemos nos colocar nesse lugar, né? Quantos adversários, quantas coisas se levantam contra nós, contra a nossa mente, contra os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente tem lutas internas, a gente tem as lutas externas, né? Davi também fala aqui dos adversários perseguindo, e ele vai falar assim: Senhor, guia-me pelo caminho certo. Eu fico imaginando ele durante a noite, talvez com um cavalo, né, com um exército atrás, correndo, e ele pedindo, Senhor, guia-me pelo lugar, pelos melhores esconderijos, pelos melhores lugares ali, né, para que o Senhor conduzisse, para que o inimigo não o alcançasse. Então, assim, orando dessa forma, e nós também podemos orar dessa forma. Às vezes a gente também sofre perigo de físico, né? A gente pede ao Senhor, Senhor, me guia, me guarda, né? Quantas vezes você foi em alguns lugares, imagina que a Fabi dirigindo, ou a gente de ônibus, né, em certos lugares, nossa, está ficando tarde, está escuro, eu estou sozinho, e o que a gente fala? Senhor, me guarda, me guia, Senhor, até eu chegar em tal lugar, e o Senhor faz isso. Deus é esse Deus que nos atende, que nos ouve. Fico imaginando todas as situações que a gente enfrenta, situações que a gente é confrontado, situações em que a gente muitas vezes é envergonhado, que a gente é caluniado, e o Senhor está conosco, o Senhor não fecha os seus olhos, né? E ele fala assim: quando os maus me atacarem para destruir-me, eles é que vão tropeçar. E isso é uma coisa que nós devemos declarar sobre a nossa vida. Nós não temos um Deus que não pode ver, que não pode ouvir, né? Que um Deus que não enxerga, que não se move, mas é um Deus que ouve o nosso clamor. Por mais mínimo que seja o nosso clamor, a nossa súplica a Ele. Às vezes a gente não vê coisas aparentes acontecendo na nossa vida imediatamente, porque o Senhor está trabalhando na nossa vida, né? Quantas vezes nós pedimos ao Senhor uma coisa e a gente não recebe, e a gente fala, Senhor, não é possível, eu orei tanto por isso. E às vezes o Senhor está trabalhando em nós, nos preparando para receber aquilo. Agora, Deus não deixa de responder. Ele diz sim ou não, né? Ele vai trabalhar de uma forma, ele vai trabalhar as nossas vidas, mas ele é um Deus que responde. E Davi fala isso aqui, né? O Senhor é o meu refúgio, eu não preciso temer. Mas a gente teme, lógico, a gente tem situações em que a gente tem medo, mas assim ele diz: eu não preciso temer, eu estou seguro no Senhor. Isso significa eu posso confiar no Senhor. Né? Os medos vêm muitas vezes entrelaçando ali embaraçando as nossas pernas, fazendo com que a gente fique paralisado, mas o Senhor nos diz: eu estou contigo. Eu sou o teu refúgio, como Davi fala aqui. E aí ele fala uma coisa no versículo 4 muito interessante. Uma coisa pedi ao Senhor e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É, esse era o desejo de Davi aqui, né, nesse salmo. Não era assim, eu procuro ter um palácio, eu procuro ter riqueza, ter fama, é isso que eu quero ser conhecido, eu quero falar, eu quero ser alguém que tenha muito dinheiro. Não, Davi, de todas as coisas que ele viveu com o Senhor, ele fala: o que eu mais procuro é habitar na presença de Deus, é viver na tua presença para todo sempre. É isso que eu quero, te contemplar, te conhecer, Deus. E talvez seja por isso é que Deus deu a Davi tantas outras coisas, tantas riquezas. Deus deu realmente a ele um reinado, um palácio, né? Porque ele não era isso que ele buscava, não era o principal da vida dele, né? Davi estava lá nos campos cuidando das ovelhas do seu pai. Davi era um menino simples, era um menino que adorava a Deus com seus instrumentos, e Deus o transformou num rei e no maior rei que Israel pôde conhecer. Davi, além de todo o reinado em Israel, até nós aqui, né, do Ocidente, terras tão distantes, nós de tantos outros lugares, nós conhecemos, nós falamos de Davi até hoje. A fama de Davi
foi conhecer ao Senhor. A fama de Davi foi estar na presença do Senhor. E é isso que eu queria que nós, a gente aqui do devocional, que a gente tivesse isso no nosso coração. Meu maior desejo é conhecer o Senhor. É buscar o Senhor, é fazer o Senhor conhecido, e todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Isso tudo que Davi fala aqui nesse salmo de proteção, de Deus ser luz, de Deus guiar, de Deus conduzir, isso tudo vai acontecendo naturalmente, à medida que a gente vai buscando ao Senhor. Ele fala assim, eu vou triunfar sobre os meus inimigos que me cercam. Aí ele fala, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações e cantarei e louvarei o nome do Senhor. Davi pensa, eu vou triunfar sobre os meus inimigos e eu vou zombar deles e eu vou rir deles e eu vou oferecer um banquete para comemorar a minha vitória. Não, Davi fala assim, quando os meus adversários caírem, quando eu triunfar sobre eles, eu vou na casa do Senhor oferecer sacrifício. Eu vou entrar na presença de Deus e adorar. Vou levar as minhas ofertas, a minha rendição diante do Senhor. E é isso, quando você tiver uma vitória, sabe, aquilo que Deus te responder, quando você tiver uma situação em que Deus abençoar a tua vida, procura o Senhor. Volta para o Senhor e vá até a casa de Deus e oferece os teus sacrifícios, oferece as tuas ofertas de adoração diante dele, levante as tuas mãos e adore o nome do Senhor. E aí ele fala assim no versículo 8, né? A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. E ele diz, a tua face, Senhor, eu buscarei, né? É como se o coração dele desejasse isso e o próprio sentimento dele dissesse para ele, busque ao Senhor. E é isso que eu queria dizer para você nessa manhã, sabe? Quais as situações que você está enfrentando, que você tem se visto embaraçado, que as coisas estão confusas na tua mente, que você não tem conseguido resolver, sabe? Que o teu coração mesmo clame, busque ao Senhor, esse é o conselho, busque ao Senhor, e aí você decida, eu vou buscar o Senhor, sabe? Em todas as situações, tudo que você tiver, coloque diante do teu Deus. Não há nada que o Senhor rejeite que venha de você, sabe? A única coisa que o Senhor não sagrada é o pecado. E nisso o Senhor está pronto para perdoar, para limpar, para livrar. O Senhor é poderoso para isso. Mas todas as outras coisas, os teus sentimentos, as tuas dores, as tuas mágoas, as tuas dúvidas, o Senhor está pronto para responder. O Senhor está pronto para ouvir. Não pensa que o Senhor despreza o mínimo daquilo que você tem vivido. É, eu, esses dias, tive uma experiência aqui, perto da minha casa, uma situação assim, é, de vexame, uma situação difícil. Eu não posso expor para vocês aqui exatamente, mas assim, vieram morar 2 pessoas aqui perto da minha casa, e assim, com um comportamento que só o poder de Deus, só a graça, né? Fazendo coisas assim erradas, envergonhando aqui os vizinhos. E eu vi essas pessoas e eu orei, eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? Eu vou orar, Senhor, e se for a tua vontade, eu vou falar do teu nome para eles, eu preciso testemunhar de alguma forma. Mas, Senhor, essa situação não pode permanecer. Deles ficarem aqui, né, na vizinhança, uma vizinhança tão boa, mas uma rua tão tranquila, né, de pessoas, tem pessoas idosas aqui. E eu falei, Senhor, essa situação não pode permanecer. Eu comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, se for a tua vontade, tira eles daqui, Senhor. Conduz a vida deles, são pessoas jovens, mas precisam encontrar o seu lugar. E comecei a orar a respeito disso, né, orando. E, e quando foi essa semana, eu recebi uma notícia de que eles vão se mudar. E assim, aquilo chegou a me assustar, porque eu falei assim, meu Deus, eu orei por isso. Eu orei por isso. E, né, eu orei, Senhor, que eu dê testemunho. Então, assim, sempre que eu posso, né, eu falo, eu demonstro alguma coisa, mas eu vi, assim, que o plano do Senhor era mesmo tirá-los daqui, e eles estão indo embora aqui da rua. E eu, assim, eu não posso abrir exatamente a situação, queridos, tá? Mas, assim, eu vi, assim, que o Senhor respondendo uma mínima oração, sabe? Que às vezes eu via determinadas coisas e eu falo, Senhor, tem misericórdia, Deus, isso não pode continuar assim. Isso vai trazer isso para aqui, isso vai acontecer isso. E o Senhor agiu, né? Agiu
naquilo que talvez assim, eu nem esperava que fosse tão rápido. E aí me veio um sentimento, meu Deus, eu orei por isso, por causa de um vizinho, por causa de uma coisa tão pequena, talvez, né, para outras pessoas fosse banal, mas assim, eu coloquei diante do Senhor e o Senhor respondeu. E se o Senhor responde um tipo de coisa assim, quanto mais aquilo que a gente está pedindo e colocando, que é um desejo do nosso coração e que vai honrar o nome do Senhor, o Senhor não vai ouvir. O Senhor ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. Todas as coisas, as mínimas coisas, os mínimos detalhes. Às vezes é um preparo de um alimento que você está fazendo ali na cozinha, às vezes é a respeito de uma roupa que você ora. O Senhor é esse Deus poderoso que te responde. Acho que eu já falei isso aqui para as meninas muito tempo atrás. Eu me lembro assim que foi uma fase do meu aniversário e que eu estava andando no ônibus e eu andando de ônibus indo para o centro e eu falei assim, Senhor, eu queria comprar uma bota, mas eu queria pedir o meu marido para comprar para mim um casaco, porque eu ia pedir ele de aniversário, uma outra coisa, e eu falei assim, puxa, mas eu queria tanto uma bota também, mas eu falei, eu não posso pedir tudo a ele, né? Um montão de coisas, né? Me dá um vale aí para mim ir nas lojas e comprar, né? E eu falei assim, sabe aquele sentimento no teu coração, você fala assim, puxa, mas eu queria tanto comprar uma bota. E, e assim, eu desci do ônibus, entrei num lugar, eu ganhei uma bota. Gente, assim, literalmente, eu desci do ônibus, eu entrei num lugar que eu ia me encontrar com uma amiga e ali conversando com ela algumas coisas, de repente alguém veio e me deu uma bota. Uma bota. E eu fiquei tão assim, na hora, tão estarrecida, a pessoa, não, vai te servir. Eu falei, não, não serve não, não, experimenta, vai te servir. E eu botei a bota no meu pé, sabe o que é assim, justa, exatamente no meu pé, certinho no meu pé. E eu fiquei assim, e quando eu saí daquele lugar, que eu desci a rua de novo, que eu ia tomar um ônibus de novo, o Senhor falou assim, porque na hora que ela me deu, aquilo não foi claro na minha mente. E assim, o Espírito Santo falou claramente assim no meu coração, você não me pediu uma bota? Gente, eu cheguei a gelar. Eu falei assim, Senhor, como assim? Como assim, Deus? E é esse Deus que faz. E assim, gente, não é só coisas. Se Deus é capaz de te dar uma bota, quanto mais Deus não vai te dar a salvação da tua vida, da tua casa, da tua família. Se Deus pode nos dar uma bota, Deus não pode nos curar, Deus não pode transformar a nossa vida. Deus só faz esse tipo de coisa para demonstrar assim, eu estou ouvindo, eu estou atento. E é isso, o Senhor está atento à tua vida, sabe? Nesse dia o Senhor está atento à tua vida. Mas uma coisa que é muito importante é a gente ser como Davi aqui, sabe? Senhor, eu vou buscar a tua face, sabe? Tu é o mais importante, tu é o que eu mais quero na minha vida. Se eu tiver o Senhor, todas as outras coisas vão me ser acrescentadas. E se eu tiver o Senhor, se eu tiver o Senhor comigo, a tua presença, a tua companhia, eu posso vencer todas as coisas. Isso é o mais maravilhoso. Sabe, de coisas mínimas que a gente vai ver, que a gente vai. Tantos testemunhos aqui que a gente poderia contar daquilo que o Senhor faz, mas assim, o mais importante é o Senhor conosco, o Senhor como companhia. Quantos dias da minha vida, quantas tristezas, quantas angústias, quanto choro, quanto medo, né? Que eu passei ou que eu passo, mas o Senhor está comigo. Sabe, naquele dia mal, no dia da angústia, no dia das perdas, o Senhor está conosco. Naquele dia em que a gente se sente sozinho, que a gente se sente aflito, o Senhor está conosco. E se nós clamarmos pela sua presença, ele se manifesta entre nós. O Senhor é esse Deus amoroso que nos ama. E o que ele quer nos ver, o que ele quer de nós, é que a gente tenha esse coração desejoso por ele, que a gente o ame, que a gente o busque com sinceridade, que a gente coloque a presença dele acima de todas as coisas. Isso é o que mais vai importar. E aqui, assim, Davi fala assim, é, ainda que me abandonem meu pai e minha mãe, o Senhor não vai me abandonar. Por que que Davi faz essa declaração, né? Ainda que a sua família, ainda que todos os outros o rejeitem, o Senhor não vai abandonar, porque Davi conhecia quem era o seu Deus, o caráter de Deus.
que Deus é um Deus Graças fiel, a Deus. Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus de companhia, Deus é um Deus de perto. E é esse Deus que eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, sabe? Deus é esse Deus de perto da tua vida, sabe? Busque, abra o seu coração para conhecer ao Senhor, para meditar naquilo que Ele tem, para escolher aquilo que Ele oferece. Quando a gente escolhe estar do lado do Senhor, né? A gente tem diversas opções na nossa vida, diversas opções, coisas para a gente escolher, decisões para a gente fazer, mas quando a gente decide aquilo que vai agradar o Senhor se agrada de nós e Ele cobre a nossa vida. E Ele fala assim, olha, eu tenho certeza disso no final aqui do Salmo, de que eu verei o bem do Senhor na terra dos viventes ainda. Eu ainda verei o bem do Senhor. E é isso que nós devemos declarar nessa manhã. Olha, às vezes eu passo necessidades, eu tenho lutas, eu tenho adversidades, sim, mas eu tenho certeza que eu vou ver o Senhor triunfando sobre as minhas adversidades. Eu posso sentir dores, mas eu tenho certeza que eu verei o bem do Senhor sobre as minhas dores, sobre as minhas lutas. Eu posso passar aqui aflições, mas eu tenho certeza que eu verei o bem do Senhor sobre a minha casa. Eu entrego a minha casa, eu entrego o meu futuro nas mãos do Senhor, eu confio nele. Eu sei que ele é um Deus de verdade, que não é um Deus falso, que não é um Deus de mentira, que não é um Deus paralisado, mas é esse Deus que se move a nosso favor. E esse é o nosso Deus. E esse Salmo 27, eu gostaria assim que vocês pudessem, quando tiver um tempo, meditem nele de novo, dá uma lida de novo nesse salmo e coloquem o seu nome, né? Aqui Davi começa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Fala assim, o Senhor é a luz da Rosane, o Senhor é a luz da Fabi, da Pri, aqui da Beli, o Senhor é a nossa luz, Ele é a minha salvação. Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, os meus inimigos, é que vão tropeçar e cair, sabe? Nesse dia, em nome de Jesus, sabe? Que se algo se levantar sobre a tua vida, clame ao Senhor, porque são os teus inimigos que vão se levantar, mas vão cair. Você não vai permanecer de pé, firme na presença desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele te conhece e você conhece o seu coração. Em nome de Jesus. Amém, meninas? A gente vamos orar e alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Amém. Quando você Amém. falava, Rô, eu lembrei de um testemunho meu que foi muito forte. E aí essa passagenzinha ali que diz: sempre foste o meu auxílio, não me deixe agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Na pandemia, a minha irmã ficou doente e a gente faz entrega para o Rio, né? Uhum. E eu perguntei ao meu marido se eu podia ir de carro de manhã cedinho, ele estava meio que dormindo. Aí ele falou que sim, mas ele não estava nem entendendo direito o que eu estava falando. Aí eu fui para Madureira de carro e a minha irmã no caminho falava: "Irmã, não vai para Madureira de carro, para em Caxias, que é mais fácil de você ir". Aí eu ignorei. Eu falei: "Ah, eu já estou de carro, vou parar em Caxias, vou pegar um trem para ir para Madureira, a gente vai direto que a gente vai ganhar tempo". Pois eu fui. Na volta, quando eu botei no GPS, o GPS me jogou numa favela, eu junto com a minha sobrinha. E Jesus. a gente foi parar num posto, aí nisso eu entrei na favela, quando eu entrei na favela eu vi a barricada, quando eu vi a favela. Aí, na mesma hora, eu peguei, virei o carro assim, correndo. Já tinha uma pessoa do lado da janela, bateu na janela assim e falou: "O que que você está fazendo aqui?". Eu falei: "Ai, moça, eu entrei errado". E nisso já tinha um cara lá embaixo, assim. Aí eu virei, comecei a descer, o cara no meio da rua tentando parar o meu carro. Eu acelerei, Rô. Eu acelerei, joguei o carro do outro lado Jesus. e saí da favela. Quando eu saí da favela, eu parei num posto, mas eu tremia tanto. E nisso tinha uns policiais ali. Aí eu falei com o moço do posto: "Moço, eu acabei de entrar nessa favela e eu passei por uma situação bem desafiadora, eu tô com muito medo, eu não sei sair daqui". Aí ele falou assim: "Querida, você pega aqui direto, você vai pegar Brasil, pega direto". Aí eu peguei e falei assim: "Moço, o senhor acha que eu devo perguntar aos policiais para eles me auxiliarem?". Aí ele pegou, virou e falou assim: "Você que sabe". Ou seja,
Aí eu, Meu como Deus. amadora, né, fui lá e perguntei. E nisso que eu perguntei, os policiais viram o carro, olharam, falou: "Só tem vocês 2 aí?" Aí olhou, aí eu falei assim: "Olha, eu já acionei o meu marido, o carro tem seguro e a gente já está sendo rastreado". E aí eu falei assim, sem maldade, falei: "Mas isso tudo realmente estava acontecendo". O carro, o Beto falou: "Ah, eu já vou rastreando vocês, tal, tal". Aí eu falei: "Beto", eu falei com o policial, o Beto: "Não". Aí nisso o policial falou: "Eu vou saindo e vou dando direção para vocês, vocês vêm atrás de mim". Aí o Beto falava assim comigo: "Amor, não confia em policial no Rio de Janeiro, não confia, não confia". Nisso eu falei: "Não, Beto, eles são bonzinhos, eles vão levar a gente". Queridos, não, eles me levaram de novo para dentro da favela. Eu Jesus. entrei, aí já estava escuro, e eu entrei num beco escuro, e ali eu com a minha sobrinha pedi perdão a ela, e eu falei com ela assim: "Só o Senhor pode nos livrar disso. A gente caiu numa armadilha". Eu falei: "Ah, eles vão andando, vão sair e os bandidos vão pegar a gente", na minha mente, né. Falei: "Tô entregue, vão estrupar a gente, vão fazer um montão de besteira com a gente, eu não sei o que que vai ser". Comecei a chorar e eu falei: "Só o Senhor pode nos livrar dessa situação". E nisso eu Jesus. falando com o Beto no telefone, o Beto dentro de casa subia e descia, desesperado, falando: "Já era, já era". E para a glória do Senhor, a gente andando, andando, andando naquela escuridão, era um corredor muito escuro, estreito, não dava para eu dar ré, não dava para eu voltar, eu só tinha que seguir em rumo. Eu falei: "Eu vou tô seguindo para a morte". Eu falei: "Eu não tenho outra solução, só o Senhor pode me escapar dessa". Daí é quando a gente olha, assim, eu vejo luz bem distante, luz bem distante. Quando eu olho, eu falo: "Grazi, a estrada lá, Grazi, eles vão liberar a gente, filha, eles vão liberar a gente". Aí ele parou o carro, ele veio e falou: "Senhora, segue reto que a senhora vai pegar a Brasil". Ou seja, eu acho que no caminho eles desistiram do que eles iriam fazer, porque eu falei com ele: "Ó, meu marido está rastreando, esse carro tem seguro", ou seja, de repente eles pensaram assim: "Não vão fazer nada com essa menina que vai dar ruim pra gente". Eu falei: "Eu já contactei meu esposo, falei que eu tô indo com vocês aqui desse posto". Eu acho que a mentalidade, Deus interviu de alguma forma, botou um temor sobre eles, e a gente saiu daquela favela para a glória de Glória a Deus. Deus, glória a Deus, glória a Deus, Fabi. Que livramento, que experiência. É, é isso, gente, é isso da gente confiar no Senhor, sabe? É isso que Davi fala que quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, né? O Senhor é o meu escape, o Senhor é o meu refúgio, e a gente não temer e confiar no Senhor. O tempo todo nós precisamos confiar no Senhor e como o Senhor nos livra. Glória ao nome do Senhor por esse testemunho. Que experiência, Fabi, eu não sabia disso. Não sabia disso. Eu ia gelar, mas é isso, é clamar ao Senhor e olha, esse é o Deus que ouve, esse é o Deus que livra, ainda que no meio da situação, no meio do fogo cruzado, vamos dizer assim, né? No meio ali de uma situação, né, que não tinha retorno, né? E o Senhor deu livramento. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, meninas, vamos orar e assim glorificar o nome do Senhor, sabe? Lê esse salmo de novo, se coloca o teu nome aqui dentro desse salmo, sabe? E medite nisso, porque o Senhor é esse Deus, é essa salvação, é essa luz, é esse refúgio, sabe? Onde a gente estiver, se nós confiarmos no Senhor, Ele não vai nos decepcionar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, nessa manhã, Senhor, eu coloco o coração das minhas irmãs aqui diante de Ti, com temor diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece o coração delas, o Senhor sabe de todas as situações que elas enfrentam, Deus, o dia a dia, Deus, às vezes situações com, ó Deus, com lutas no trabalho, com lutas dentro de casa, na sua família, mas Tu és esse Deus, refúgio, fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, Senhor. Deus, é assim como nós ouvimos aqui o testemunho da Fabi, Senhor, Tu foste, Senhor, o refúgio, o socorro no dia da angústia, Senhor, e Tu és aquele que mostrou o caminho, Senhor, Tu és aquele que abriu o caminho, Senhor. Deus, bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome por esse testemunho, Senhor. Deus, e que nós possamos confiar no Senhor, confiar que o Senhor vai nos guiar,
levar, ainda que veredas estejam estreitas, situações difíceis, Senhor, mas o Senhor vai nos levar, Senhor, a um bom caminho, o Senhor vai nos levar a sair de uma situação difícil. Senhor, que as minhas irmãs nesse dia sejam abençoadas, que a sua casa seja abençoada, Senhor, Deus, com a tua luz, com a tua graça, com o teu sustento, Senhor, com o teu suprimento. Vem em socorro das tuas filhas nessa manhã, aquilo que elas têm clamado diante de ti. Senhor, as suas orações, ouve, Senhor, porque tu és esse Deus, tu não estás assentado num trono inerte, Senhor, tu és esse Deus que se move a nosso favor, Senhor. Bendito seja o teu nome, porque o teu braço não está encolhido, Senhor, mas a tua mão está estendida para nos socorrer, nos livrar, Senhor. Bendito seja o Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Deus, ouve o clamor das tuas filhas, ouve o coração delas, Senhor, aproxima elas do teu coração, aproxima, alinha elas com o teu propósito, com a tua vontade, Senhor, com aquilo que o Senhor quer fazer. Deus, eu te louvo nessa manhã, bendigo o teu nome, Senhor, e entrego as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Em ti nós estamos seguros, Senhor, podemos confiar no teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Vocês sejam abençoadas nesse dia, que meditem nesse salmo, nessa palavra e confiem no Senhor, se aproximem do Senhor. Não tem como se decepcionar. Não tem como se decepcionar. Estamos na presença desse Deus tão maravilhoso. Amém, meninas? E se preparem aí para o nosso dia 27.